O título da exposição de hoje, Discipulado, uma questão de vida ou de morte. Essa passagem é, de fato, extremamente desafiadora. Aquele que não se dispõe a carregar a cruz não será digno de receber a coroa. A grande tensão aqui desse texto é encontrar deleite em Deus, ao invés de deleite e prazeres nesse mundo. É afirmar aquilo que nós cantamos, aquilo que nós compreendemos nas Sagradas Escrituras, que Jesus é suficiente, que Jesus nos satisfaz e, de fato, ser uma realidade no nosso coração. Jesus, ele sabia que os que estavam seguindo, muitos deles, o seguiam pelos milagres. O seguiam pelos prazeres terrenos, como ser alimentados, sustentados. Não estavam dispostos a trilhar um caminho de renúncia e nem pagar o preço do discipulado. Então, tendo afirmado os requisitos para o Messias, então lembra que na semana passada eu falei que nós chegamos naquela dobradiça do livro de Marcos, que até então Jesus provou a sua messianidade, e que desde então, na semana passada, no domingo passado, agora ele vai falar do preço do discipulado, o que envolve ser um discípulo. A salvação, de fato, é a sua misericórdia e graça, não tem preço, ele pagou. Mas ser um discípulo significa renúncia, significa deixar os prazeres pessoais, os deleites carnais, e seguir como modelo, padrão e salvador das nossas vidas, o Cristo. Então Jesus declara agora as exigências de Deus para os seus discípulos. A natureza e o caminho do discípulo são padronizados de acordo com aquilo que o Senhor Jesus nos deixou nas Sagradas Escrituras. Jesus exige dos seus seguidores esse espírito de renúncia, da morte do eu, do sacrifício. Jesus, ele nunca tratou de subornar os homens, oferecendo-lhes um caminho fácil, um caminho maneirinho, de boa. Não. Ele não ofereceu amenidades, sabe, aquela vida pacata e tranquila, mas ele ofereceu um caminho de glória. Mas para obter essa glória, existe uma cruz. Convido você então a abrir comigo o texto de Marcos, capítulo 8. Nós vamos iniciar a leitura no versículo 34 e leremos até Marcos, capítulo 9, versículo 1. Então nós vamos pôr o pé no capítulo 9 de Marcos. Marcos, a partir do verso 34. Marcos 8, 34, diz assim a palavra de Deus. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida,
a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória de seu Pai com os santos anjos. E lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, rogamos por entendimento, rogamos para que o Teu Santo Espírito fale diretamente ao nosso coração por meio da Sua palavra, que Ele nos repreende, que Ele possa nos ensinar, que Ele possa trabalhar em nós, naquilo que necessitamos para uma vida santa e piedosa. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, a mensagem central da exposição: o discipulado é uma questão de vida ou morte, de vida eterna em oposição à morte eterna. Então isso é importante para você. Essa frase é de fato algo desafiador para a sua vida, porque tem a ver com o eterno, não o passageiro. Não tem a ver com o nosso sucesso e as coisas referente ao aqui e agora. Apesar que o aqui e agora é importante. Porque tem a ver com uma obra que nos redimiu para todo sempre. E que sem ela, a cena é de terror. É de calamidade. É de sofrimento, mas não passageiro, sim eterno. É sobre isso. É sobre vida eterna ou morte eterna. Aqueles que estão em Cristo, vida eterna. E aqueles que estão em Cristo, então, têm uma vida transformada. Tem uma vida que precisa ser evidenciada por seguir a Cristo. É a morte gradual do seu eu. É colocar as coisas do alto em primeiro lugar. Se eu fizesse uma pergunta simples aqui para você: o que você gosta muito no aqui e agora? O que te fascina, o que te dá alegria, o que te dá contentamento, o que te prende? Mas aí em seguida eu falar: você está disposto a colocar isso em segundo plano? Você está disposto a deixar isso? Porque tem tantas coisas que nós amamos tanto nessa vida, e que muitas vezes nós demonstramos isso claramente quando optamos por elas em detrimento de Deus. Nós optamos pelo nosso lazer, pelo nosso descanso, pelo nosso trabalho, pelos nossos filhos, pelo nosso dinheiro. Mas tudo isso é passageiro. Mas o que não é a obra de Cristo em favor, em resgate de muitos. E se então somos seus discípulos, precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo isso.
para que a nossa vida revele que Ele, de fato, é o Senhor das nossas vidas. Então, o discipulado é uma questão de vida ou de morte, de vida eterna em oposição à morte eterna. Eu vou trabalhar com 3 pontos nessa exposição, mas com vários subpontos em cada um deles. Então, hoje, se preparem. Primeiro, aspectos do discipulado. Então, o primeiro destaque aqui nesse ponto é: o discipulado é um convite pessoal. Versículo 34. Jesus começa com uma chamada condicional. Se alguém quer. Mas quando nós olhamos para o todo, a soberania de Deus, nós sabemos que não violenta a vontade humana. Mas sabemos também que só é possível render-se positivamente, ou responder positivamente, pela misericórdia e graça do nosso Senhor. Do contrário, continuaríamos mortos, incapazes de ver, ouvir e responder ao convite. E quando nós lembramos de alguns domingos atrás, nós vemos claramente que Ele está curando cegos, surdos e mudos. Se não há a sua mão poderosa e a sua misericórdia derramada sobre nós, continuamos cegos, mudos e surdos. Então é preciso existir uma predisposição para seguir a Cristo, e vem do alto. Jesus, ele falou de 4 tipos de ouvintes. Nós também já passamos por esse texto. Aqueles que são os endurecidos, que ouvem e desprezam. Os superficiais, aqueles que ouvem, se alegram, mas logo abandonam. Os ocupados, aqueles que ouvem, se alegram, se empolgam, mas assim que surge algo, eles deixam a mensagem para trás. E também aqueles que são receptivos, que ouvem. E então, ao ouvirem o Evangelho, tudo faz sentido. Há arrependimento, porque há um reconhecimento da miséria, mas também há uma aceitação da pessoa e obra de Cristo a seu favor. Por isso eles são receptivos. E por isso eles dão frutos. A sua vida é transformada a ponto de ele compreender que a melhor mensagem que ele pode deixar é a mensagem que transformou sua vida. E ela veio pelo Evangelho. Mas muitos querem apenas o glamour do Evangelho, mas não querem a cruz. Querem os milagres, mas não querem a renúncia. Querem prosperidade, muita saúde, mas não querem arrependimento e fé. Querem o paraíso na terra e não a bem-aventurança do céu ou no céu. Jesus falou que o homem que vai construir uma torre sem calcular o custo é tolo. O general que vai à guerra sem avaliar quantos soldados são necessários é tolo. Então nós precisamos calcular o preço do discipulado. E ele não é barato, porque você vai precisar matar o seu eu. Você vai ter que estar disposto a romper
com seus prazeres, com seus deleites pessoais, com o seu próprio egocentrismo. Tem um preço. Outro aspecto, ainda no primeiro ponto, é que o discipulado é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Ser um discípulo não é ser um admirador de Cristo, mas um seguidor. Envolve ação. Então, um discípulo segue as pegadas de Cristo. Assim como Cristo escolheu o caminho de cruz, o discípulo precisa seguir a Cristo e não o sucesso que o mundo diz que é sucesso, mas o Calvário, a cruz. Não há coroa sem cruz, repito, e nem céu sem renúncia. Ser um discípulo não é abraçar simplesmente uma doutrina, é seguir uma pessoa, é seguir a Cristo para o caminho da morte. Vir após mim é ligar-se a Cristo como seu discípulo, é ser de fato um seguidor. Terceiro aspecto, o discipulado é um convite para uma renúncia radical. Versículo 34 ainda. Cristo nos chama não para a afirmação do eu, mas para a renúncia dele. Precisamos depor as armas antes de seguir a Cristo. Precisamos abdicar do nosso orgulho, soberba, presunção, autoconfiança, antes de seguirmos as pegadas do nosso Mestre Jesus. Precisamos negar a si mesmo. Não é uma aniquilação pessoal, mas é a renúncia daquilo que nos controla, as nossas vontades, a nossa natureza pecaminosa, as nossas emoções. Não se trata de anular, mas de servir. De servir. Negar a si mesmo é permitir que Jesus reine, controle de forma suprema o seu coração. É desfacelar o seu ego. É assumir o controle total da sua vida. Seguir a Jesus requer autonegação. Então isso é como se pudéssemos mudar o centro de gravidade da nossa visão concentrada no nosso eu, voltada para o nosso eu. E agora ela é completamente dirigida pela vontade de Deus, segundo a sua vontade. É dizer não aos nossos prazeres e deleites carnais e dizer sim para Deus. É uma renúncia radical. É uma oposição à autoafirmação, autonegação. Inclui também renunciar prerrogativas que nós chamamos de direitos. É meu direito. Abra sua Bíblia aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 12 a 15. Aqui, Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios e demonstrando sobre essa negação de direitos, ensinando os cristãos daquela igreja a estarem mais dispostos a negar esses direitos do que requeri-los. Então, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 12 a 15.
Se outros têm direitos de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. É aquele que abriu mão dos seus direitos como ministro para uma igreja que ele estava mais preocupado em que o Evangelho fosse pregado do que em receber aquilo que lhe era devido. Nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos direitos por amor ao Evangelho? Para que ele não chegue ofuscado a alguém a qual Cristo pagou com um preço de sangue, de morte. Um quarto aspecto, o discipulado é um convite para morrer. Tomar a cruz é abraçar a morte, é seguir para o cadafalso, é escolher a vereda do sacrifício. A cruz era um instrumento de morte vergonhoso, dos mais vergonhosos. Era necessário que sofresse muitas coisas, fosse rejeitado. É isso que o próprio Senhor nos fala. E na carta de Hebreus, há várias falas a respeito da crucificação, expondo a ignomínia. Hebreus 6,6. O opróbrio de Cristo, 11:26. Não fazendo caso da ignomínia, de novo, lá no capítulo 12, verso 2. Sofreu fora da porta, Hebreus 13:12. E levado ao seu vitupério, capítulo 13, verso 13. O que o condenado faz sobre a coação, o discípulo de Cristo faz de boa vontade. A cruz não é apenas um emblema ou um símbolo cristão, mas um instrumento de morte. Lucas fala de tomar a cruz dia a dia. Ele fala desse preço do discipulado. Somos entregues à morte diariamente. Somos levados como ovelha para o matadouro, Paulo nos diz. Estamos carimbados com o selo da morte. Essa cruz não é uma doença, um inimigo, uma fraqueza, uma dor, um filho rebelde, um casamento infeliz. Essa cruz fala da nossa disposição de morrer para nós mesmos, de morrer para o eu. Não é os problemas que estão à sua volta, que é a cruz que você vai ter que carregar. Essa é uma visão muito simplória, mas que não trata de fato a realidade, que é a morte do eu, que é muito mais difícil de um casamento frustrado, de que uma saúde debilitada, do que um filho teimoso. A morte do eu, querido, fale a verdade, é muito mais difícil. É muito mais difícil. É considerar-se morto para o pecado e andar como um atestado de óbito no bolso. Mas é um atestado de óbito para aquilo que o mundo acha.
para aquilo que o mundo acredita, para esses deleites pessoais que muitos acreditam que estão satisfeitos, até que provem. E logo precisam buscar uma nova fonte, um novo deleite e um novo prazer. Quinto aspecto, o discipulado é um convite para uma caminhada ativa com Cristo. Seguir a Cristo é algo sublime, mas é algo ativo, real, vivo. E esse desafio nos é exigido todos os dias, não é só aos domingos, seja pela manhã na nossa escola bíblica, ou no domingo nos nossos cultos de adoração, não, é todos os dias, porque tem a ver com todas as nossas escolhas, seja ela no campo da fé, aqui, no serviço, na casa de Deus, ou seja, em qualquer outra área. Tem a ver com as nossas decisões, propósitos, sonhos e realizações. Seguir a Cristo é imitá-lo. Será que todos os meus propósitos eu estou imitando? Será que em todas as minhas escolhas estou repetindo exatamente o que ele fez? Será que em todos os meus sonhos e realizações eu estou reproduzindo aquilo que ele anseia? É fazer o que ele faria em nosso lugar. É amar o que ele ama e se aborrecer daquilo que o aborrece. É viver a vida na perspectiva dele, não sua. William Hendrickson, ele diz aqui, o sentido de seguir a Cristo é de confiar nele, caminhar os seus passos, obedecer o seu comando, por gratidão pela salvação nele. Paulo, ele reafirmou esse processo de conformar-se com Cristo na sua morte. Filipenses 3:10. Ele sabia que não se pode ter Jesus no coração sem carregar uma cruz nas costas. Não se pode. No máximo você é um religioso. E agora então vamos para o segundo ponto. O custo do discipulado. O discipulado implica no maior paradoxo da existência humana, versículo 35. Os valores de um discípulo estão invertidos. Ganhar é perder, e perder é ganhar. O discípulo vive num mundo, parece que de ponta cabeça. Então, em uma frase, para o discípulo de Cristo, ser grande é ser servo de todos. Nós chegaremos lá em Marcos 10:45. Ser rico é contribuir com liberalidade. O dom que Paulo fala lá em Romanos 12. Ser feliz é renunciar aos prazeres do mundo. Agora, o nosso inimigo, Satanás, promete a você glória, mas no fim lhe dá desgraça. É o oposto da graça. Cristo oferece a você uma cruz, mas no fim lhe oferece uma coroa e o conduz à glória eterna. Amém! Glória a Deus por isso. E aí então, agora para a nossa própria avaliação, eu quero trazer algumas perguntas. Como a pessoa pode ganhar a vida e ao mesmo tempo perdê-la? Então, o primeiro destaque é quando busca a felicidade sem Deus. Então, nós vivemos numa sociedade que está totalmente embriagada no hedonismo, na busca a todo custo, com todas as forças, por prazer. Uns encontram prazer no fumo, na bebida,
nas festas, nas compras, no como ganham dinheiro, em viagens, em experiências com drogas, com sexo. Tudo isso na ânsia de encontrar um prazer supremo, um deleite total. Contudo, depois de experimentarem todas essas coisas, não encontrarão aquilo que tanto querem. Salomão, ele buscou prazer nos vinhos, nas riquezas, nas mulheres, nos prazeres pessoais, na fama, e ele fala que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Outro aspecto, quando busca salvação fora de Cristo. Há muitos caminhos que conduzem o homem à religião, mas só um caminho, só um, que nos leva a Deus: Cristo Jesus. O homem pode ter fortes experiências arrebatadoras, emoções tais, arrepios, tamanhos, milagres aos seus próprios olhos. Mas sem aquele que opera os milagres, os arrepios e tantas outras coisas que os religiosos adoram, sem Cristo, nada tem o seu valor. Nada corresponde ao eterno. Nada corresponde a uma salvação. Apenas aspectos religiosos. O homem pode ter fortes experiências na busca pelo sagrado. No afã de encontrar o eterno, mas quanto mais mergulha nessas águas, mais distante fica de Deus. Mais distante. John Charles Riley diz que uma pessoa pode perder sua vida quando ama o pecado. Crê em superstições humanas, negligencia os meios de graça e recusa receber o evangelho em seu coração. Terceiro aspecto desse segundo ponto: quando busca a realização em coisas materiais. O mundo hoje gira em torno do dinheiro. Ele é uma mola que move o mundo, propulsora. É o maior senhor de escravos da atualidade. O dinheiro é mais do que uma moeda. Hoje é um ídolo para muitos. É como um Deus. O dinheiro é mamon, que toma os corações. Muitos se esquecem de Deus na busca pelo dinheiro e perdem a vida numa corrida desenfreada por sucesso e prosperidade. A pressão de todos os lados em busca de um tesouro que é apenas algo passageiro. Quando ele morrer, ele vai estar no mesmo lugar que aquele que não tinha nada. Mas aquele que não tinha nada nesse mundo, se ele tinha Cristo, ele tinha tudo. E então ele não estará onde esse que busca na sua vida uma satisfação por aquilo que ele tem, estarão em lados opostos. Um estará na vida eterna e o outro na perdição eterna, na morte eterna. Outra pergunta para nossa reflexão: o que Jesus quis dizer por perder a vida para então ganhá-la? Em primeiro lugar,
para o homem natural seguir a Cristo é perder a vida. Então, aquele homem sem Cristo, o homem natural, não entende as coisas de Deus e o vê como loucura. Ele considera tolo aquilo que homens e mulheres fazem a renunciar o seu eu. Eles acreditam que nós somos os mais tolos, através da nossa renúncia. Um segundo aspecto, para o homem natural, renunciar às coisas do agora, em troca da bem-aventurança por vir, é perder a vida, é perda de tempo. O homem sem Deus, ele não tem esperança futura, escatológica. Seus olhos estão embaçados para enxergar o futuro. Por quê? Porque os seus tesouros, o seu coração está no aqui e agora. Mas nós, cristãos, aspiramos à pátria celeste. Incomparavelmente melhor do que tudo aquilo que nós já provamos aqui. Ele, nosso Senhor, guarda essa coroa incorruptível, para que nós possamos nos deleitar tão somente nele. Uma outra pergunta: quais são as razões que levam um discípulo a viver esse paradoxo? Não poderia deixar de falar, o amor a Cristo, é o que o texto diz. Fazer qualquer renúncia por qualquer outra motivação é tolice. Não faça as coisas simplesmente por fazer. Aquilo que o presbítero Pedro trouxe é extremamente importante para nós. Seja no serviço, no seu dia a dia do seu trabalho comum, seja na igreja, ou em qualquer coisa que você faça, você precisa entender que você precisa fazer o melhor, porque não é para ter aplauso do seu chefe ou o sucesso do seu negócio, mas é para a glória de Deus. É para Ele que nós estamos trabalhando e evidenciando o nosso serviço como um louvor a Ele. Então, por amor a Cristo, de nada adianta você fazer um jejum, penitência, sacrifícios, se isso não for com o propósito da glória de Cristo. Perder a vida por amor a Cristo não é um ato de loucura ou desperdício, mas de devoção, de amor a Ele. E o segundo aspecto, o texto diz que é o amor ao Evangelho. Então a nossa motivação, além de Cristo, são pessoas que estão perdidas nesse mundo. A devoção pessoal a Cristo conduz-nos a apresentar o Cristo a essas pessoas. O Evangelho que salva. Então devemos ser discípulos por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Porque Ele de fato salva. E aí então caminho para o último ponto. O discípulo reconhece o valor da vida. E 3 fatos são importantes aqui. O dinheiro não pode comprar bem-aventurança eterna. Versículo 36. Ceder aos absolutos de Deus, vender a consciência ou a própria alma para obter riqueza, sucesso, é tolice. A vida é curta e o dinheiro perde seu valor quando você chega no túmulo. A morte nivela os ricos e os pobres. Nada trouxemos e nada levaremos desse mundo. Passar a vida correndo atrás de um tesouro que nada pode mudar na sua vida é loucura. Isso sim é loucura. Pôr a sua confiança na instabilidade das riquezas é estutícia, diz o provérbio.
O salário, muitas vezes, será bem mirrado, pequenininho. Talvez algumas 30 moedas de prata. Mas, mesmo que o desertor ganhasse o mundo inteiro, o prejuízo não valeria a pena. William Barclay, ele diz que o que importa é como aparecerá aos olhos de Deus o balanço da sua vida. Até porque, depois de tudo, Deus é o auditor final e devemos enfrentá-lo. Segundo aspecto, a salvação da alma vale mais que riquezas, versículo 36. É melhor ser salvo do que ser rico. A riqueza pode até nos acompanhar, mas eu não poderei levá-la. Mas a salvação será desfrutada em toda a eternidade. Jesus chamou de louco o homem que negligenciou sua salvação e a sua alma em confiar nos seus bens materiais. A morte chegou e com ela o juízo. Você não vai chegar com um caminhão de dinheiro e falar: está aqui, ó Deus, posso entrar? Não, não entrará. Terceiro aspecto, a perda da alma é uma perda irreparável. Versículo 37. O dinheiro se ganha e se perde. Mesmo depois de perdê-lo, é possível você ganhar novamente. Contudo, quando você perde a alma, não tem como reavê-la. Você pode gritar como uma criança nos freezer dos Danones. O papai do céu, tá bom, filhinho, entra. Não, não vai ser assim. O mundo vê os seus prazeres centrados nas posses, nos bens materiais, mas isso não tem nenhum valor. Vender a alma por dinheiro é um péssimo negócio. É trocar por algo que não terá de fato nenhum valor no eterno. E o que nós vemos na sequência é que o discípulo é alguém que não se envergonha, versículo 38. O que significa envergonhar-se de Cristo? Envergonhar significa não ter orgulho, a ponto de, quando descoberto, há uma desculpa para dar, há algo a repelir uma ideia de um seguidor, de um discípulo genuíno, mas apenas de um mero religioso, ou que está acompanhando alguém. Ser cristão nunca foi e jamais será uma posição de popularidade. Se é isso que você veio buscar, você está errado. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Contudo, é 1000 vezes melhor confessar a Cristo agora do que ser desprezado depois. Seja desprezado pelos outros, mas não por Cristo. É uma perda de fato irreparável, que sofrerão consequências eternas. Então Jesus, ele conclui dizendo que alguns daqueles homens não morreriam antes de verem a chegada poderosa do reino de Deus. Então, o que significa isso? E aqui eu quero colocar 3 características para que nós possamos pensar. Há aqueles que pensam que Jesus estava falando da transfiguração, que logo seguiria no texto. Na verdade, de fato, Pedro, Tiago e João viram Jesus sendo transfigurado. E experimentaram momentaneamente o sabor da glória. E ficaram atônitos.
Aqueles teólogos que pensam que Jesus está tratando da sua ressurreição e ascensão. O reino não pode vir mediante a poder político, mas em meio à cruz e à ressurreição. E a verdadeira prova do poder de Deus se evidenciou exatamente na Páscoa. O Cristo que ressuscitou, e ressuscitou com poder. E ainda aqueles que pensam que Jesus está falando da descida do Espírito Santo na expansão da igreja depois de Pentecostes. Os discípulos então haviam de ser testemunhas oculares dessa descida do Espírito e o crescimento então espantoso da igreja. Para concluir essa exposição, queridos, o discipulado não é apenas uma escolha religiosa, mas uma transformação que determina o futuro eterno de cada pessoa. Seguir a Cristo implica em renúncia, sacrifício e uma transformação radical de cosmovisão. Agora o nosso fim é deleitar-se nele e a glória dele. Amém? Nada nesse mundo, irmãos, nada pode comprar essa bem-aventurança eterna. A salvação da alma de um pecador, ela foi paga pelo sacrifício de Cristo na cruz. E não a salvação sem a pessoa e a obra de Cristo. Amém?